Olá pessoal, sou Bruno Sobral, fundador do excelvba.com.br. Hoje quero mostrar um código bem curto, mas interessante, que verifica se existe uma pasta, senão ele cria. Eu quero primeiro mostrar como é que funciona o código na prática, tá? E no final, então, eu vou mostrar passo a passo como é que ele funciona. Vamos lá para o Excel. Estou aqui no Excel. Eu vou fazer como vocês devem fazer até no site. Aperta Alt F11, ou então se você tem a guia desenvolvedor, clica nela, vai em Visual Basic. Se não tem, pode vir lá no site, tá? Mas aperta Alt F11. Antes de dizer qualquer coisa, o código que está no quadrado vermelho é apenas um contexto de salvar. Você vai colar o código aqui, tá? Então, clica com o botão direito em cima da forma, tá? E coloca atribuir macro. Então, o módulo, o procedimento que eu coloquei de nome foi VBA criar pasta. Você clica e dá um OK. E aqui eu vou colocar o nome de salvar. Já explico por quê. Tá. Então, eu vou mostrar o meu diretório. Tá. Aqui está o meu diretório C. Tá? Não tem nenhuma pasta chamada novo, tá? E daí então eu vou apertar esse botão salvar, tá? E daí ele vai verificar se existe essa pasta novo, se não vai criar e vai salvar a planilha lá dentro. Vou salvar. Ó, o diretório C2.novo foi criado, tá? Ou seja, ele não existia, né? E salvou, tá? Ó, mudou aqui, ó. A gente vai lá no diretório e tá aqui, ó. Vai em novo e tá aqui, ó. E salvou o arquivo ali dentro. Até com outro nome. Então, aproveitando que a gente viu a funcionalidade do código, como ele funciona, eu consegui mostrar para vocês, tá, uma utilidade do código, que é salvar. Outro exemplo, a gente pode salvar backups em uma determinada pasta. Ou então ainda, a gente pode salvar uma chave. Como assim? Se tiver tal pastinha, o programa pode continuar. Se tiver tal arquivo, senão, não. E casos reais que eu já passei por isso, por exemplo, tinha que repassar para os vendedores uma planilha que funcionava como banco. E depois eles voltavam essa planilha com os dados. Só que para isso precisava, por exemplo, precisava criar arquivo dentro do computador deles, criar um diretório com um banco, era tudo criado pelo VBA. Outra situação, num hospital, onde ele ia dentro do Informix do banco, trazia os pacientes que agendaram consulta e repassava para o programa para enviar a mensagem. Existe uma variação desse código, tá, com o len. Tá? Mas o len ele verifica se existe o arquivo. É diferente se existe diretório. Mas serve também. E esse código, especificamente que eu estou colocando para vocês, tá? Ele cria uma pasta, um diretório. Tá? Ele não cria subpastas. Teoricamente, se vocês curtirem, se vocês gostarem desse vídeo, eu coloco outras maneiras e claro, com certeza eu coloco essa aqui que eu faço, só coloco dentro de uma estrutura de repetição e ele cria. Também, tá? Se você precisar, você pode me escrever que eu envio para você o código, não tem problema nenhum. Agora, pessoal, vou passo a passo para entender o código. Para copiar o código, tá lá no site, basta acessar lá. Vou passar aqui o artigo, tá? Vou passar aqui o endereço. Entra lá, copia, tá? Mas para aqueles que querem entender, segue aqui o passo a passo. Voltando aqui no código, para a gente poder fazer passo a passo, tá? Vou começar com essas duas primeiras linhas aqui, tá? Então, essa primeira linha aqui, tá? A gente está fazendo uma declaração, a gente está declarando, tá? Que confere pasta é uma variável do tipo string. Mas o que é isso? A gente está dizendo, por exemplo, tá?
que a palavra confere pasta é um texto que funciona como uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato vai receber palavras, outras palavras. Ou seja, a gente está dizendo que essa palavra confere pasta, tá? Possui a capacidade, a utilidade de guardar palavras. Essa capacidade, vamos dizer assim, a gente chama de variável. Eu poderia, por exemplo, dar outras funcionalidades, outras capacidades, guardar número, guardar data, mas nesse caso aqui, imagine uma caixa de sapato, eu estou guardando texto. E dentro do confere pasta, eu estou guardando o texto C/novo, que é o endereço onde eu vou guardar, tá? Vocês podem perceber, ele está entre aspas, tá? Caracterizando uma palavra. A próxima linha que a gente vai comentar aqui é sobre o if. O if e o dir. O if, tá, é uma estrutura de condição, tá? Mas para não confundir, o if a gente pode usar a palavra se. Por exemplo, se ganhar na Mega Sena, o que você faria? Você nem estaria vendo esse vídeo. Mas assim, então a gente está usando o if, se, tá? E o then, que então é então. Tá? Se você ganhasse na Mega Sena, você estaria rico. Essa seria a parte de dentro aqui do if, tá? E os 3 pontinhos que eu coloquei. Então, como condição, tá? A gente está usando aqui o dir. É uma função interna. O confere pasta é a variável, o diretório, né? E essa função aqui, você precisa dizer o que ele vai verificar. É uma função que verifica diretório, tá? E o que é uma função? A função é um pequeno código interno, tá? Um pequeno procedimento interno do próprio VBA. A próxima linha, agora já está dentro do if, né? E a próxima linha, então, é o mkdir. O que o mkdir faz? Ele cria pasta. A gente está usando aqui confere pasta, a variável confere pasta, porque dentro dela já está aqui o diretório, tá? Mas eu poderia, por exemplo, fazer dessa maneira, tá? Apagaria isso aqui e poderia colocar mkdir e o nome novamente. E após você fazer isso, ele exibe a pastinha então do Windows assim, ó, dessa maneira, como aconteceu ali. E se você quiser, pode mandar uma mensagem, ó, pasta criada com sucesso. Não tem problema. Agora, se vocês quiserem copiar o código, tá lá no site, tá? Esse aqui, copia o código na íntegra. Cuidado só com as aspas duplas, tá? Que às vezes ele fica como se fosse apóstrofo, ele fica, ou então ele fica inclinado, né, do Word. É só tomar cuidado, tem que estar exatamente com esse aqui. Se vocês gostarem, posso colocar mais sobre esse assunto. Acesse o site, lá tem outros artigos como este. E até o próximo vídeo.